Bem-vindos ao Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Hoje é quinta-feira, 21 de abril de 2022, tempo de preparação para o segundo domingo da Páscoa. Porque seu amor para conosco é grande e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Salmo 117, 2. Eu sou Dani Braga e vou ler com vocês a reflexão de Regis Fontes referente a Atos, capítulo 5, versículos 12 a 16. Muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos, e eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. E embora o povo os admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. Cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens como mulheres, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que, quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Também das cidades ao redor ia muita gente para Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Deus, é estranho ouvir sobre a igreja primitiva. Por um lado, parece um cenário aflitivo de muita perseguição, brigas constantes. Tornar-se crente custava relacionamentos, dava problemas com autoridades legais e religiosas. Crentes nominais, que hoje existem aos montes, corriam o risco de cair mortos aos pés dos teus apóstolos, como Ananias e Safira. A gente se assusta com o caso deles porque a gente está tão acostumado a aparentar piedade externa que já nem parece tão grave assim. Mas não era assim então. O povo admirava os crentes, mas não tinha coragem de se juntar a eles a menos que se convertessem de verdade. De alguma forma, aquela comunidade se distinguia de maneira tão clara. Era muito claro para os de fora o custo para se tornar um de dentro. Ao mesmo tempo, para nós, muitas vezes a igreja primitiva parece tão ideal, pessoas vivendo juntas de fato, se reunindo constantemente no pórtico de Salomão, vendendo propriedades, dividindo o que obtinham entre todos. E os sinais, doentes sendo curados aos montes, possessos por espíritos imundos sendo libertos. A mera sombra de Pedro afastava doenças. Quem não quer viver num tempo em que a maravilha é a regra? Não admira que tantos ainda hoje se levantem para pregar que a igreja precisa voltar àquele tempo. Deus, nós sabemos que idealizamos aquele tempo além da conta. Quando a gente lê com atenção o livro de Atos e as cartas, os problemas estão lá, grandes ou maiores que os nossos. Mas sabe, Deus, é que milagres de cura, eles chamam a atenção. Eles são tão visíveis, sabe, tão incontestáveis. A gente fica mesmo com vontade de ver uma porção deles. Parece que ia ser tão mais fácil ser crente. É tão mais difícil se contentar só com a Bíblia e a oração. Senhor, nos ajuda a ver que o verdadeiro milagre sempre foi e sempre será homens e mulheres redimidos querendo andar com o Senhor. Tanto naquela época quanto hoje, não há maravilha maior do que a regeneração de um coração de pedra. Oh Deus, se a gente perde isso de vista, é porque a gente se esquece da nossa dureza e do que te custou nos salvar. Lembra a gente, Senhor.
Deus, a gente adoraria ver milagres espetaculares. E a gente sabe que o Senhor pode fazê-los quando quiser e se assim quiser. Mas hoje, o milagre pelo qual te pedimos e te agradecemos é que a gente continue crente. Amém. Oremos. Poderoso Deus, cremos que Tu tens poder para fazer milagres hoje como os de outrora. O milagre que te pedimos é também aquele que temos certeza que operarás. Que o Senhor complete em nós a obra que iniciaste até o dia de Cristo Jesus. Nos mantém fiéis, Senhor, porque para isso nada menos é necessário do que um milagre. Em nome de Jesus. Amém. Você ouviu o Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Que a Palavra de Deus habite ricamente em seu coração e preencha sua vida com sabedoria.